Semana passada eu não trouxe aí o slide, né? Eu somente falei, e agora eu trouxe o slide. Por isso que eu demorei um pouquinho mais ali. Estava só, na verdade, colocando nos slides os estudos, para facilitar a compreensão dos meus amados irmãos. Então, o versículo 1, ele fala da seguinte forma: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e em pecados. E como eu falei, nós vamos repetir um pouquinho do versículo 1, 2 e 3 de forma mais rápida, para chegar no versículo 4 e 5 e deixar aí de forma mais enfática, tá bom? Mas eu deixei grifado ali a palavra que nós estávamos mortos. Deixei grifado lá de vermelho para os irmãos, que era essa situação que nós estávamos. Não era fraqueza espiritual, não era doença espiritual, estávamos mortos. E aí, lembrando os irmãos que nós falamos no mês passado, ou melhor, na semana passada, que morto não consegue fazer nada, não é verdade? Quem está morto não consegue fazer absolutamente nada. E estávamos mortos nas nossas ofensas e em nossos pecados. Ou seja, o homem estava totalmente fora do caminho e longe do alvo. Era essa a situação, era essa a condição, eu coloquei lá em cima, a condição que o homem se encontrava, conforme Paulo escreve aos irmãos em Éfeso. Aqui, meus amados, no capítulo 2, o apóstolo Paulo, ele quer falar sobre a graça de Deus, ele vai ensinar sobre a graça de Deus. Mas antes de falar sobre a graça de Deus, lembram? Ele faz questão de mostrar aos irmãos a condição que o ser humano se encontrava. Então, o primeiro versículo fala sobre a condição que o homem se encontrava. Eu quero só enfatizar mais uma vez: estava morto, não era doente, não era fraco, e quem está morto não consegue fazer absolutamente nada. E o texto continua no versículo de número 2, deixa eu chegar aqui no verso 2, que fala sobre como andávamos e também quem éramos. O versículo 2 trata como nós andávamos e quem éramos. Diz assim: nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. E aí, meus amados, nós frisamos, primeiro, que andar aqui no original significa estilo de vida. Então, quando o apóstolo Paulo está falando que nós andávamos, ele está dizendo assim: olha, o nosso estilo de vida era, primeiro, segundo o curso deste mundo, ou seja, o nosso estilo de vida era segundo a vontade do mundo. O nosso estilo de vida era em conformidade com o que o mundo ditava. Não era em conformidade com o Espírito Santo de Deus, não era na direção de Deus, não era na vontade de Deus, mas nós, conforme o apóstolo Paulo, o nosso estilo de vida, o estilo de vida do ser humano sem Deus, ele é ditado pelas regras do mundo. É por isso que o apóstolo Paulo, ele escreve e fala para nós não nos conformar com o mundo. Por quê, pastor? Porque isso é quando nós não éramos salvos. Antes da salvação, o homem, ele andava em conformidade o ditado do mundo, o curso do mundo. Além de ser conforme o curso do mundo, número 3 está escrito lá, segundo o príncipe da potestade do ar, que é o inimigo da nossa alma. Então o homem, ele tinha um estilo de vida segundo o curso deste mundo e segundo a vontade do inimigo da nossa alma. E assim a Bíblia Sagrada continua nos mostrando que, de fato, nós éramos filhos da desobediência, que está lá no finalzinho do versículo. Nós éramos filhos da desobediência. Então, meus amados, aqui a Bíblia nos mostra como nós andávamos e também nos mostra quem nós éramos. Era isso aí, conforme a Bíblia Sagrada, que nós andávamos e também que nós éramos. Versículo 3 lá embaixo, a Bíblia continua mostrando um pouco mais sobre a situação do ser humano, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como também os demais. Eu deixei ali, meus amados, grifado inicialmente que nós andávamos outrora segundo as inclinações da carne.
Então o homem andava em conformidade às inclinações da carne, em conformidade aos desejos da carne, fazendo o quê? A vontade da carne e dos pensamentos. E nós éramos filhos da ira. Então está aqui, meus amados, o cenário, conforme o versículo 1, versículo 2 e versículo 3, o cenário do ser humano. Aqui está a imagem do ser humano, totalmente perdido, totalmente sem Deus, distante totalmente da presença do Espírito Santo de Deus na sua vida. E o homem que está totalmente sem Deus, como nós estávamos, como o ser humano estava, não tem luz no final do túnel, não tem esperança, não há solução, não há saída, não existe alternativa. Era essa a situação que nós nos encontrávamos. Não havia alternativa para nós, não tinha saída para nós. Mas aí chega o versículo 4, meus amados. E o versículo 4, ele inicia com duas palavras que traz algo de muito maravilhoso para todo o ser humano. Quais são as duas palavras, pastor? Ela diz assim, mas Deus, glória. E eu lembro-vos aqui, meus amados, o que o versículo 1, 2 e 3 está falando. O versículo 1, 2 e 3 fala sobre a nossa condição, sobre como andávamos e sobre quem nós éramos. E se você parar para meditar nesses 3 versículos, 1, 2 e 3, onde a Bíblia fala sobre a nossa condição, sobre como nós andávamos e sobre quem nós éramos, logicamente, naturalmente nós vamos entender que nós merecíamos ser castigados. Naturalmente nós entendemos que precisávamos ser açoitados, devido a tudo que Deus nos deu e o que nós demos de retorno para Deus. Tudo que Deus fez por nós e o que nós fizemos em troca para Deus. A verdade, meus amados, é que a Bíblia revela-nos, ao longo de todo o Antigo Testamento, que todas as vezes que o homem se distanciava de Deus, Deus nunca o abandonou. Deus nunca o rejeitou. Deus nunca disse assim, olha, não te amo mais e não quero mais você. Todas as vezes, a Bíblia nos mostra um Deus amoroso, bondoso, misericordioso, que sempre dava mais uma chance e estendia a sua mão para o seu povo vir mais uma vez para a sua presença. Porque essa é a essência de Deus. Qual, pastor? De nos amar, glória. De querer o melhor para nós. É tanto, meus amados, que diante de tanta graça, tanta misericórdia, de um amor tão maravilhoso que nos constrange, John Stott, ele escreve e diz assim, que aqui acontece a intervenção divina na história humana. Nessa expressão aqui, mais Deus. Aqui acontece a intervenção divina na história humana. Porque o homem, meus amados, sem Deus, ele estava direcionado à sua destruição. O homem sem Deus, a forma que ele vivia, a forma que ele andava, quem ele era, ele estava caminhando a passos largos para a sua própria destruição. Mas houve uma intervenção divina, glória a Deus. Houve um amor soberano, glória a Deus. Um amor que nos constrange. Um amor que nos trouxe a paz, um amor que nos traz alegria na alma, glória. Eu não sei você, mas quando eu paro para pensar nesse amor tão maravilhoso na minha vida, e na vida de todos aqueles que nele crê, na vida de toda a humanidade, porque Jesus não morreu para um grupo seleto de pessoas, Jesus morreu, conforme a Bíblia Sagrada, para todos. Todos são alvos da graça do Senhor Jesus. Todos são alvos do amor do Senhor Jesus Cristo. Cristo Jesus morreu por todos, glória. E todos nós temos acesso a esta graça tão maravilhosa. Então John Stott escreve e fala sobre essa intervenção de Cristo. Porque se não fosse Cristo, estávamos perdidos. Se não fosse Cristo na cruz do Calvário, o que seria de cada um de nós? Porque todos pecaram
e estavam destituídos, distantes da glória de Deus. Todos haviam pecado. E o pecado distancia-nos do Criador. E era essa a situação. Só que Deus, através do seu Filho, estendeu a sua mão de misericórdia para nós, para derramar a sua graça, glória a Deus, morrendo na cruz pelo nosso pecado, pagando por nós o preço que nenhum de nós poderíamos pagar, glória a Deus. E hoje aqui nós estamos para adorá-lo em espírito e em verdade, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Avançando um pouco mais, meus amados, o texto continua, o versículo 4, dizendo assim, olha, sendo rico ou riquíssimo em misericórdia. E perceba que eu deixei até a palavra rico ali um pouco maior, grifado, em negrito. Porque Deus não é apenas misericordioso. Deus ele é rico ou riquíssimo, em outra tradução, em misericórdia. Pastor, o que significa isso, pastor? É que a misericórdia de Deus é gigantesca, é grandiosa, é maravilhosa. A misericórdia de Deus é tão grande, meus amados irmãos, oh glória, que Deus, mesmo em um homem agindo diferente daquilo que ele planejou, ainda assim Deus pode derramar da sua misericórdia, da sua graça, da sua bondade, do seu amor. E F.F. Bruce, ele diz da seguinte forma: a salvação não começa no mérito humano, mas começa no caráter de Deus. Que é isso, pastor? É porque, meus amados, não é porque alguém é bom, alguém fez algo de bom, alguém se arrependeu, alguém é bonito, alguém conhece alguém que recebe a misericórdia do Senhor. Mas a salvação, a graça de Deus, é por conta do caráter de Deus. E o versículo 4, ele é tão rico, ele é tão grande, tão maravilhoso, que ele revela o motivo pelo qual Deus nos ama tanto. Ele revela o motivo pelo qual Deus foi tão misericordioso conosco. O versículo 4 revela-nos o motivo pelo qual, oh glória, Deus foi tão gracioso com você. Deus foi tão misericordioso com você, comigo. Porque, repito, o que nós merecíamos era o castigo, mas Deus não nos deu o que nós merecíamos. E por quê, pastor? Está aí também no versículo de número 4. Diz da seguinte forma. Está escrito: por causa do grande amor. E aqui está, meus irmãos, o motivo pelo qual Deus foi tão gracioso com você. Deus foi tão misericordioso conosco. Qual, pastor? Só um. É porque Ele nos ama. Glória a Deus. A grande motivação para a graça de Deus ter sido derramada sobre nós é o amor de Deus. A grande motivação da misericórdia de Deus sobre a nossa vida, nada mais, nada menos é do que o amor de Deus, oh glória. Não é porque alguém é bonitinho, não é porque alguém é especial, não é porque alguém conhece alguém famoso, conhecido, não, nada disso. O motivo é só um, é porque Deus te ama, glória a Deus. Deus escolheu te amar, glória a Jesus. E este amor, meus amados, é tão maravilhoso, tão grandioso, que a Bíblia narra que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário, glória a Deus. Por quê, pastor? Porque Ele te ama, porque Ele me ama, e sobre nós existiu uma culpa chamada pecado. E este pecado foi rasgado, este pecado foi pago, este pecado foi limpo. Sim, nós somos purificados pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Glória a Deus. E hoje nós podemos afirmar, conforme a Bíblia Sagrada, que nós temos vida e vida com abundância. Glória a Deus. Pastor, o que é vida com abundância? Ter muito dinheiro no bolso? Não, nada disso. Vida com abundância é você mesmo em momentos de dificuldade, você conseguir dizer glória a Jesus.
mesmo no meio do problema, você conseguir dizer aleluia. Às vezes está tudo dando errado na tua vida e você continua dizendo: louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre, glória a Deus. Eu sei que o meu Redentor, Ele vive e Ele vai se levantar nesta terra em meu favor, glória a Deus. Isso é vida com abundância, crente. É o crente no meio da tempestade dizendo: o Senhor dos exércitos está comigo, o Deus de Jacó é o meu refúgio, oh glória a Deus, o meu socorro vem do Senhor. Na hora certa Ele vai bradar na minha vida e vai trazer resposta ao meu coração, glória a Deus. Isso, meus amados, é vida com abundância. E Ele, o Senhor nosso Deus, quer que cada um de nós venhamos viver esta vida com abundância. Oh, glória a Deus. No domingo nós falávamos aqui um pouco sobre as tempestades da vida. E eu citei lá em Mateus capítulo 7, versículo 24, 25, 26, onde a Bíblia Sagrada narra exatamente sobre isso. Os dois alicerces. Para quem não estava aqui, para poder pegar a palavra. E a Bíblia diz que eram dois alicerces, um construído na areia e o outro construído na rocha. Oh glória! Uma casa construída na areia, outra casa construída na rocha. O grande detalhe ali, meus amados, de Mateus capítulo 7, é que os que eram mais experientes sabiam que mesmo durante o verão, a areia que estava dura, mas quando viesse o inverno, a água ia jorrar. E quando a água jorrasse, aquela areia que era dura, ficaria mole. Então quem era mais experiente sabia assim: olha, nós não vamos fazer a nossa casa aqui na areia, porque se nós fizermos na areia, quando chegar no tempo do inverno, vai vir o vento, vai vir a chuva, os rios vão desaguar lá para o Mar da Galileia, e quando for lá desaguar no Mar da Galileia, aí vai levar a nossa casa. Só que sempre tem os teimosos, que querem ser mais preguiçosos, e querem construir somente lá na areia. E aí a Bíblia chama eles de insensatos. Só que quem constrói na areia, ou melhor, na rocha, a Bíblia chama ele de prudente. Dá mais trabalho? Dá mais trabalho. Só que quem constrói na rocha, quem tem a rocha como a base, acontece que quando vem a tempestade, continua firme, glória a Deus. E nós falamos aqui no domingo exatamente sobre isso. É que a tempestade vem para quem está com a casa construída na areia, mas para quem também está com a casa construída na rocha. Porque às vezes nós somos tentados a pensar que quem está com a casa construída na rocha, na palavra, não tem problema, mas tem tempestade também. Só que tem uma diferença, é que a tempestade vem, bate, o vento sopra, as ondas mexem para um lado, mexem para o outro, mas ele continua firme, glória a Deus. Continua firme, glória a Deus. Aleluia, glória a Jesus. Então aqui, meus amados, nós percebemos que Deus ama a todos. Porém, amar ou o amor de Deus não significa dizer ausência de problemas, ausência de lutas, ausência de dificuldades. Nós teremos aflições, nós teremos tempestades, mas bom mesmo é saber que o Senhor está conosco. Que o Senhor é o nosso rochedo, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor é o nosso refúgio, que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia, que Ele é o nosso Salvador, o nosso protetor, Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, é nele em quem nós confiamos, glória a Deus. Aleluia. Portanto, meu filho, Deus te ama, e esse é o motivo da misericórdia de Deus sobre nós. Esse é o motivo da graça de Deus sobre nós. Aleluia. William Barclay, ele fala que a cruz não foi uma reação de Deus, mas foi uma decisão de amor. Como assim, pastor? Explica melhor. É porque alguém pensa que Deus enviou Jesus à cruz por causa que o homem estava perdido.
Havia sido uma reação para algo que o homem fez. Entenda bem isso aqui, por favor. Alguém pensa, o som está chegando bem aí, irmãos? Está dando para ouvir? Então é só o retorno que está baixo. Alguém pode pensar que Deus enviou Jesus até a cruz porque o homem havia feito algo de bom. Ok. Alguém pode pensar isso. Ah, Deus enviou Jesus à cruz do Calvário porque o homem fez algo bom. Só que se fosse assim, seria uma reação de Deus. Mas não foi a reação de Deus porque o homem é bom. Não foi uma reação de Deus porque o homem é legal. O Calvário, a cruz, não foi uma reação de Deus porque o homem fez algo interessante, Deus se agradou do homem. Nada disso. Mas foi uma decisão de amor de Deus para com o homem. Foi uma decisão de prova de amor. É tanto que Paulo escreve aos Romanos capítulo 5, versículo 8, que Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e eu digo é glória a Deus. É mais ou menos assim, irmãos, ó. Alguém poderia até fazer algo por alguém que é bom. Alguém poderia até fazer algo por alguém que fez algo de bom. Alguém poderia até fazer algo por alguém que lhe fez um favor. Mas nós estávamos perdidos. Nós estávamos mortos, seguindo as coisas do mundo, seguindo as coisas do diabo. Nós éramos chamados filhos da ira. E mesmo assim, Jesus nos amou. Oh, glória! Eita, Jesus maravilhoso! Mesmo assim, Jesus nos amou. É o que diz agora, meus amados, o versículo 5. Estando nós ainda mortos. Ou seja, a ação de Deus foi quando nós ainda estávamos mortos. Isso aqui engrandece muito a ação de Deus. Viu? A ação de Deus foi quando nós estávamos mortos. E repito, a ação de Deus não foi motivada por alguma ação nossa. A atitude de Deus não foi motivada por algo de bom que nós fizemos, mas a atitude de Deus de enviar seu Filho à cruz do Calvário foi quando nós estávamos ainda mortos, perdidos. Meus amados, vocês conseguem parar para imaginar quanto amor tem colocado nesses versículos aqui? Você consegue parar para poder pensar o quanto amor tem posto nestes versículos aqui? Tem muito amor aqui, meus amados. Tem muita graça aqui. Tem muita misericórdia aqui. Não foi porque você buscou. Não foi porque você mudou. Não foi porque você não tinha outras condições. Não foi nada disso. Foi simplesmente porque Deus te ama, glória a Deus. Deus te ama, glória a Deus. Porque nós estávamos mortos. Eu vou repetir o primeiro versículo. Quem está morto não pode fazer nada. Não tem reação alguma. Então tá aí, eu coloquei lá, ó. Não foi porque você começou a buscar. Não foi porque você começou a mudar. Não foi nada disso, foi única e exclusivamente porque Deus te ama, glória a Deus. Deus te ama, glória a Deus. Eu vou repetir para ficar guardado no teu coração. Deus te ama, glória a Deus. Aleluia. Olha para o irmão que está do teu lado uma vez só e fala bem feito para ele assim, olha, Deus te ama. Oh, glória. Nós não merecemos, mas Deus nos ama. Nós não fizemos nada, mas Deus nos ama. Mesmo antes de começar a mudar, Deus nos ama, glória a Deus. Isso é muito maravilhoso, meus amados irmãos. Maravilhoso por quê, pastor? Para pensar, irmãos. É fácil amar aquele que te ama.
É fácil amar aquele que cuida de você. É fácil amar aquele que te busca. É fácil amar aquele que te dá carinho. É fácil amar aquele que te dá atenção. É fácil amar aquele que te acolhe. Mas amar quem está morto, e que está morto porque escolheu ficar distante de você, pois foi isso que Deus fez. Foi exatamente isso que Deus fez. Deus te amou, mesmo quando o homem escolheu ficar distante dele. Deus amou a humanidade, mesmo quando a humanidade escolheu ficar distante dele, longe da presença dele. Aí Deus disse assim: ainda assim, eu te amo. Ainda assim eu vou enviar meu filho para morrer na cruz do Calvário por você, eita glória. Para pagar os teus pecados, eita glória. O meu filho Jesus vai morrer na cruz do Calvário para pagar os teus pecados, para sarar as tuas feridas, oh glória, para te dar vida com abundância, eita glória. O nome disso é amor, é graça, é misericórdia. E Jesus fez isso, meus amados. Ainda o versículo 5 mostra-nos da seguinte forma: nos deu vida juntamente com Cristo. Os irmãos sabem que a Bíblia foi escrita em hebraico, o aramaico e o grego. E aqui no Novo Testamento, no grego, esta palavra, ela significa não somente deu vida, para estar vivo, mas a palavra no original grego significa que Cristo nos deu vida para nós vivermos unidos com Cristo, oh glória. Então presta atenção, porque isso aqui é muito importante para todos nós. Deus nos deu vida, porque Ele nos deu vida, Ele nos vivificou. Lembra do versículo 1? Ele nos vivificou. Mas para quê, pastor? Para que você viva com Cristo. Logo, se o homem vive sem Cristo, ele está descumprindo um projeto gigantesco de Deus. Guarde isso aqui, jovem, adolescente, senhora, senhor, guarde isso aqui em nome de Jesus. Paulo está dizendo aqui que Deus nos deu vida, especialmente para que nós venhamos viver juntos com Cristo. Não é somente viver, porque só viver é uma coisa, mas é para viver junto com Cristo, unido com Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz exatamente sobre isso. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive, eita glória, em mim. Então perceba, meus amados, que agora não é um viver sozinho, não é um viver para ver o que a vida tem para nos dar, é viver com Cristo, é estar ligado com Ele, é estar arraigado nele, é estar sobre a direção dEle, sobre a graça dEle, sobre a misericórdia dEle, debaixo, oh glória a Deus, da direção dEle para a minha vida e para a tua vida. E aí você verá como de fato Deus pode fazer coisas maravilhosas na sua vida, em nome de Jesus. John Stott escreve e diz: Deus não consertou a velha vida, Ele nos fez participantes de uma nova vida. Oh glória! Só que essa nova vida, evangelista Roberto, presbítero Amorim, pastor Eliel, deve ser uma vida com Cristo. Para isso Deus nos chamou, para vivermos uma vida com Cristo. Não largue de Cristo. Não viva sem Cristo. Ande junto dEle, glória a Deus. Viva junto com Ele, glória a Deus. Nos momentos de maiores angústias e dificuldades da vida, se apegue a Ele, aleluia. Mas quando tiver tudo bem, tudo bom, se agarre a Ele também, glória a Deus. Não deixe os problemas vir para você se agarrar com Jesus, para você se aproximar de Jesus.
já tem intimidade com Ele, comunhão com Ele. Porque quando vieram os problemas, as lutas, as dificuldades, oh glória a Deus, oh glória. Aí para aquele que tem intimidade com o Pai, ele sabe, é só mais uma luta, é só mais um vento, é só mais uma tempestade, mas tempestades passam, ventos passam, temporais passam, oh glória a Deus. E o que acontece, pastor? Depois que o vento passa, depois que a tempestade passa, irmãos, depois que a tempestade passa, aí você vai colocando as coisas tudo de novo no seu devido lugar, oh glória. E Deus tem uma palavra aqui para alguém aqui hoje à noite, através disso aqui que Ele está falando com você. Oh glória a Deus. Depois da tempestade é hora de colocar cada coisa no seu devido lugar, oh glória. Então, Neba subiandarábia, deixa Deus trabalhar nesse negócio aí. Porque não é você quem vai colocar sozinho as coisas no lugar, porque Deus sabe exatamente onde é o melhor local para cada coisa estar. Então deixa Ele continuar te guiando, continuar te direcionando. A tempestade passa, o vento passa, tira algumas coisas do lugar, as coisas ficam meio desestruturadas, mas o Senhor está falando contigo aqui agora. Olha, sou eu, Senhor teu Deus, quem coloco cada uma das coisas no seu devido lugar, oh glória. Sabe o que acontece? Acontece que às vezes nós pensamos que a gente pode ir levando as coisas de qualquer forma, de qualquer jeito, de qualquer modo. E aí a gente vai colocando as coisas do jeito que nós pensamos que é o melhor lugar. A gente vai fazendo com a nossa vida do jeito que nós pensamos que é o melhor a fazer. Aí Deus vai e faz assim, ó. Eita glória. E quando Deus sopra, meu filho, aí desestrutura, desabala, ou abala tudo, muda tudo. E o que acontece, pastor? Depois que passa a tempestade, depois que passa, até porque na tempestade, muita gente corre para Jesus, oh glória. Aí Jesus está falando aqui assim, ó, agora deixa eu colocar as coisas do meu jeito. Deixa eu fazer as coisas, erebia, subiacandarábia. Deixa eu fazer do meu jeito, meu filho. E o Pai está falando contigo aqui hoje à noite, através da sua palavra, que o do jeito dele é melhor. A forma de Deus é melhor, oh glória. O modo de Deus é melhor, o tempo de Deus é melhor. Então deixa Deus fazer em nome de Jesus. Tem muita tempestade que acontece na nossa vida, irmão, por causa disso. Porque a gente quer fazer do nosso jeito, e do nosso jeito não é bom, não presta, não dá certo. Aí Deus permite a tempestade, muda tudo. Você já viu na televisão, os países por aí afora, quando vem tempestade? Muda tudo. Algumas casas são totalmente destruídas. E eles precisam começar tudo de novo. Sabe o que é isso? É Deus falando aqui para alguém hoje à noite. Uma nova oportunidade. Oh glória! Só que agora não vai ser do teu jeito, nem como você quer, vai ser do jeito de Deus. Como Deus quer. Eita, Jesus maravilhoso. Eita, Deus maravilhoso. Aleluia. Aleluia. Para encerrar, meus irmãos, eu vou só pontuar aqui que parece que o apóstolo Paulo, ele está saindo aí do raciocínio lógico, né? Parece. Quando ele fala, pela graça sois salvos, dentro de um versículo que parece ter outro contexto. Só que aqui o apóstolo Paulo, ele quer, primeiro, que nós não esqueçamos que tudo é por conta da graça de Deus. Oh glória! Segundo, para encerrar, ou melhor, os dois últimos pontos para encerrar, ele quer que nós tenhamos cuidado com o orgulho espiritual. E também com a religiosidade baseada no próprio mérito.
Na verdade é por conta da graça de Deus, por conta da bondade de Deus, por conta da misericórdia de Deus, por conta que Ele é bom, que Ele te ama, que Ele é grande, que Ele é poderoso, oh glória, que a sua essência é me amar e te amar, oh glória, e ninguém tem nada a ver com isso. Você pode ir lá atrás, antes de aceitar Cristo, ter sido alguém totalmente perverso, alguém totalmente distante de Deus, mas hoje está aqui, ó, nova criatura, e este Deus te ama muito e quer o melhor para a tua vida. E Satanás, querendo ou não, um dia Jesus Cristo ele vai voltar, glória a Deus, e vai levar um povo santo, zeloso, especial, de boas obras, que está esperando o grande e glorioso dia do Senhor Jesus, para ser arrebatado e morar com Ele para todo sempre. E se esse povo está aqui diante de mim, levanta a mão assim para o alto, abre a boca, diga glória a Deus, diga Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia! Que Deus, através do seu Espírito Santo, continue nos abençoando cada vez mais e mais.